O capítulo começa quando Atice acorda Sirin e percebe que sua filha já está estudando. Sirin avisa que o tratamento psiquiátrico está fazendo efeito. Mas quando ele vê que Atice vem arrumar seu quarto, ele pensa que ela está fazendo isso porque a mãe dela está sendo gentil porque ela tirou sangue. Atice diz que sabia que faria isso porque tem consciência, mas Sirin avisa que só fez isso por ela e tenta manipulá-la dizendo que ainda há um longo caminho a percorrer. Nizam e Doruk se despedem com carinho do avô e Bahar pede que ele dê uma olhada em Seida, que deve estar triste por não ter conseguido se reunir com o filho. As crianças saem e também cumprimentam Arif com muito carinho e se despedem para ir para a escola. Por outro lado, Sua, pai de Peril, vem visitá-lo em casa. Ele pede que a filha se acalme, pois enquanto Yulidé estiver em sua casa ele poderá mantê-la afastada e sob vigilância. Peril está histérico. Ela diz ao pai que se Alp descobrir que Bahar e seus filhos estão vivos, eles não hesitarão nem por um segundo em abandoná-la e ir com eles. Peril diz a Sua que ele não pode continuar tentando construir um casamento se a base for mentira, ele não aguenta. Sua fala claramente com sua filha e diz a ela que seu casamento não é o único que está em jogo, mas a vida de todos os presentes e que eles estarão em perigo se ela contar a verdade a Alp. Peril diz a ela que ela não pode levar uma vida normal desde que descobriu Bahar e se ela contar ao marido, ele poderá encontrar uma solução. Sua diz a ela para ir em frente e contar toda a verdade, mas nesse exato momento ela perderá o marido e ganhará um inimigo. A cena muda para Sirin, ela vai ao apartamento de Bahar visitar o pai. Enver abre a porta e Sirin, sorrindo, conta que foi lhe contar a notícia de que ele já doou o sangue. Enver diz a ela que ela já sabe e isso é o que qualquer pessoa com consciência faria, então não se considere um anjo por fazer isso. Sirin avisa que também foi pedir desculpas, Enver não acredita e fecha a porta. Sirin sai furioso do prédio e decide ir ao refeitório de Arif. Ela pede chá e Arif a serve friamente. Sirin pergunta por que ele se comporta assim. Bahar deve ter contado algo ruim sobre ela. Arif diz a ele que ninguém precisou lhe contar o que ele viu com seus próprios olhos. Sirin lhe diz que se foi porque escondeu sua identidade, só o fez para ver como vivia sua irmã. Ela vai atrás de Arif no refeitório e pergunta como vão as coisas com Bahar. Com certeza ela não ouviu e por isso ele está bravo. Arif grita para ele sair agora. Sirin sorrindo diz para ele ir visitá-los na casa deles. Ela finalmente vai embora. As horas passam e vemos Peril e Alp jantando. Ela olha para ele e diz que ele deveria contar uma coisa para ela. Na noite anterior ela sonhou que Bahar e seus filhos estavam vivos e que ele abandonou ela e os filhos para voltar para Bahar. Ela se pergunta se isso realmente aconteceria. Alp para de comer, olha para ela e diz, se o que ela está perguntando é qual das suas duas famílias ele prefere ou qual das suas duas esposas ele ama. Alp diz a ele que você não pode competir com uma mulher morta. Eles são casados. Ele lhe deu 2 filhos e uma família, mas isso não é suficiente para ela porque ele não quer apenas assumir o seu presente, mas também o seu passado, mas isso nunca vai acontecer. Ele exige que Peril fique longe de seu passado. Ele se levanta da mesa e sai. No dia seguinte, Atice encontra Enver em um restaurante. Eles conversam sobre a possibilidade de Sirin ser compatível para o transplante de medula óssea e se ela realmente concordaria em fazer isso pela irmã. Enver diz a ela que ela tem que fazer isso. Atice diz para ela se acalmar, porque com certeza ela fará isso, mas ela pede que ele a trate melhor e é melhor que eles voltem para casa com eles. Atice pede que ele tente amenizar o relacionamento com sua filha. Enver diz que não permitirá que ele, nem os filhos, nem Bahar voltem para aquela casa. Ele se levanta da mesa e diz à esposa que é estranho como as pessoas esquecem as coisas tão rapidamente. Por exemplo, ele já esqueceu o calor das mãos dela. Atice não diz nada e Enver sai muito triste. Horas depois, vemos Yelis visitando Bahar. Ela diz a ele que não se sente bem com a vida que leva e está pensando em se divorciar. Bahar apenas pede que ele pense sobre Bahar, e Elis diz a ele que ontem ele discou acidentalmente o número do amante de Sarp, mas outra mulher atendeu dizendo que havia comprado aquele novo número e pediu que ele parasse de ligar para ela perguntando por outra mulher. E Elis diz a ela que ela tem uma ideia, ela pode ligar para o novo dono do número e perguntar às outras pessoas que ligaram para ela sobre quem perguntaram, para que saibam o nome do amante. Bahar diz que ele tem razão, mas ele ligará mais tarde porque precisa sair para comprar iogurte. Quando Bahar volta da loja vê Arif saindo do prédio onde mora,
Bersan, Bahar olha para ele e fica com raiva. Arif tenta explicar que Seida estava preocupada com Bersan e apenas queria ter certeza de que ele estava bem. Bahar avisa que ela não precisa explicar nada, ela volta para o apartamento e conta a Elis o que aconteceu e que por algum motivo ficou chateada ao vê-lo sair de lá. E Elis pergunta se ela não pensou que o que ela sente é ciúme ou talvez ainda esteja apaixonada por Sarp. Bahar responde que o que ela teve com o marido foi algo muito especial e não importa o que aconteceu. Ela sabe que Sarp está vivo e não você pode deixar de pensar nele voltando. Ao mesmo tempo, Alp está sentado em um banco de frente para o mar, um homem fica na frente dele e pergunta se ele é Sarp. Ele se lembra disso há vários anos, quando estava com sua esposa, Bahar, que estava grávida. Alp olha para ele surpreso e diz que não sabe o que isso quer dizer. O nome dele não é Sarp e ele deve ter sido confundido com uma pessoa. O homem diz para ele que isso é impossível, ele tem a mesma aparência e sabe que gosta de escalar. Alp se assusta, diz que não é ele e foge. O homem fica no banco e liga para sua, que avisa que fez um bom trabalho. Alp volta para a mansão e conta a Peril o que aconteceu, que um homem de seu passado o reconheceu. Peril diz a ele que sabia que isso aconteceria se eles voltassem da América tão cedo. É por isso que eles devem deixar o país novamente. Alp diz-lhe que não sabe o que fazer, porque sente que quando vai até eles os abandona e não pode visitar os seus túmulos. Peril diz a ele que cada vez que vai aos túmulos os coloca em perigo. Ela implora a Alp que deixe o país novamente. Os dias passam e Bahar decide fazer a ligação que Elis aconselhou. Ela liga para o novo dono do número e pede desculpas por incomodá-la, mas ela precisa seriamente saber a quem pertencia aquele número. A mulher diz que a única coisa que sabe é que quem liga para ela está sempre pedindo um certo sirim. Bahar fica chocado e se lembra de todas as vezes em que o destino quis contar a ela e ela não deu ouvidos. Bahar empalidece, ela vai até a sala e olha para Enver que pergunta o que está acontecendo. Bahar avisa que neste momento ele está tentando se controlar porque terá um colapso nervoso, então é melhor ir para casa na saída para que os dois possam conversar ali. Bahar pede a Seida que vá para casa com as crianças e as deixe lá sozinhas. Bahar, muito zangado, pergunta a Enver como Sirin e Sarp eram amantes, como ele e a Tice sabiam e nunca contaram a ela. Talvez todas as pessoas tenham perdido a cabeça para fazer algo assim. Bahar diz a Enver que ela confiava mais nele do que em si mesma, mas ele mentiu para ela e protegeu aquela garota, Sirin. Enver apenas diz a ele que ela não fez isso por causa de sua doença. Bahar continua gritando e diz que conseguiu colocá-lo no lugar do pai. Ela está cega de raiva e exige que Enver se livre dele e de toda a sua família nojenta. Seida e Arif batem na porta, Bahar apenas diz que irá buscar Sirin agora mesmo. Ela pega suas coisas e Arif diz que a levará. Enver liga para Tice para avisar que Bahar já descobriu tudo e vai confrontar Sirin, então ela manda a filha ficar longe de casa, pois a saúde de Bahar não aguenta esse encontro. A Tice, assustada, diz a ele que está bem. Ela tenta ligar para Sirin, mas seu telefone está desligado. Sirin sai do cinema com Leven, que a deixa perto de sua casa. Sirin entra na casa e a Tice rapidamente diz para ele sair dali, correr e ficar na casa de Yale. Sirin pergunta o que está acontecendo e por que ele age assim. A Tice diz a ela que Bahar acabou de descobrir seu relacionamento com Sarp e vai procurá-la agora mesmo. A Tice está prestes a abrir a porta para deixar Sirin sair, mas de repente Bahar chega e começa a bater forte na porta. Ela grita e exige que abra agora mesmo. A Tice e Sirin apenas se encaram, sem saber o que fazer. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!